A história da Universidade de Caxias do Sul tem um capítulo assim bastante específico quando a gente fala de TV universitária. Nós começamos a trabalhar com TV e educação ainda em 1995, quando a gente organizou um primeiro evento aqui na universidade, que foi o evento TV Universidade e Educação. E naquela ocasião, nós já tivemos contato com o pessoal que trabalhava em televisão do SENAC de São Paulo e também da ECA, da USP de São Paulo. E foi um momento até bastante interessante, porque foram 2 dias, e o segundo dia do evento era o nosso dia da comemoração da Revolução Farroupilha. Então, era feriado, e nós não tínhamos contado com esse feriado. De qualquer forma, a gente manteve a data e foi muito interessante porque os participantes não desistiram, apesar do feriado, e estavam aqui presentes e todos levaram, vamos dizer assim, esse seminário até o seu final com bastante sucesso. Então, nessa ocasião, a gente já começou a discutir a televisão e educação e contou, vamos dizer, com a participação nacional da USP e com a participação nacional da PUC de São Paulo também e do SENAC de São Paulo. Então, aí eu acho que já estava começando vamos dizer assim, a ter uma abertura maior ou uma disseminação maior, o que fazia o nosso núcleo de produção audiovisual. Era esse o primeiro nome. Não existia TV UX ou UX TV, existia Núcleo de Produção Audiovisual. Então, com a lei da TV a cabo, que disponibilizava um canal a cabo para que as universidades, vamos dizer assim, fizessem suas programações, nós começamos no Núcleo de Produção Audiovisual a fazer alguns programas, e esses programas eram transmitidos pela NET, e naquela ocasião nós fazíamos 3 programas semanais. E foi muito interessante porque as condições eram assim bem precárias, mas de qualquer forma nós conseguimos fazer 3 programas, e esses 3 programas iam ao ar pela TV a cabo e eram levados até a NET por motoboy e gravados em fita de vídeo. Então tem uma história assim bem interessante nesse início, mas eu acho que ela é interessante principalmente por causa da perseverança. Porque eu acho que nós continuamos de 95 até 97, colocando programa na TV a cabo, programas da TV da Universidade de Caxias do Sul, e mesmo que as condições não fossem as mais fáceis ou as melhores. Mas, de qualquer forma, sempre tem uma maneira, né, de começar. E essa maneira nem sempre é a ideal ou a melhor de todas. Então, isso aconteceu em 95. Depois, então, nós tivemos uma reformulação na TV da Universidade de Caxias do Sul e teve até uma diretoria de 3 pessoas, que era uma diretoria executiva, uma diretoria de programação e uma diretoria geral. E com a vinda do professor Ari Nicodemos Trentin, de Santa Catarina, para cá, ele sempre foi um apaixonado por televisão e sempre foi um apaixonado por fotografia também. Nós começamos, então, a desenvolver essa ideia de fazer um fórum nacional. Isso foi no finalzinho de 96. E levamos a ideia para a reitoria aprovou a ideia. Nós mantivemos contato com a PUC de São Paulo, e aí, então, vamos dizer, o nosso primeiro parceiro foi a PUC de São Paulo, através do Gabriel Prioli. Então, foi muito legal, porque aí a gente começou assim, montar a programação. Levantar dados de quais eram as universidades que tinham televisão e qual era a programação que elas estavam, vamos dizer assim, realizando. Então, nós montamos, vamos dizer assim, a programação, e essa programação era uma programação de 2 dias, e nós tínhamos que fazer um evento, vamos dizer assim, que despertasse o interesse das outras TVs que estavam funcionando no Brasil. Então, eu acho que foi bem interessante a gente conseguir participação através de painéis e de palestras de pessoas envolvidas. Nós tivemos a participação do Ministério da Educação, não veio propriamente o ministro, mas veio o representante na abertura, e nós tivemos também
o presidente da TV Cultura, tivemos participação da TV Futura na época e também da TV Educativa aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então eu acho que com a reunião dessas pessoas diretamente ligadas com televisão e cultura ou televisão e educação, a gente conseguiu um status assim, de importância para o evento. E eu acho que houve repercussão do programa montado, porque nós conseguimos trazer para Caxias do Sul, naquela ocasião, 1997, 34 universidades. Então, eu acho que reunindo essas universidades e com uma programação importante que pudesse discutir onde conseguir, vamos dizer assim, recursos econômicos para a manutenção da televisão, como trocar a programação, diretrizes para a formação de um programa que fosse interessante, educativo e, ao mesmo tempo, cultural. Foi, assim, um desafio bastante grande. Agora, deixa eu pensar o que mais que eu vou falar. Dos desdobramentos que, né, a partir da... Como é que o desenrolar disso a partir do... Tá. Na programação, já tinha, vamos dizer assim, por parte do meu colega Ari Trentin, que não está mais conosco, mas foi um grande colega, já tinha uma intenção de iniciar uma associação. Então, como último item da programação do fórum, nós tínhamos proposta e discussão para a criação de uma associação de TVs universitárias brasileiras. Então, eu me lembro, assim, muito especialmente que aquelas últimas 2 horas do fórum realmente ficaram as pessoas muito interessadas na fundação dessa associação. E então ali já foram marcadas mais algumas reuniões e que o evento então se repetisse anualmente. E parece que isso aconteceu. Eu não sei muito assim precisar esse fato, porque aí a minha função dentro da universidade foi desviada para o Centro de Artes e Arquitetura. Mas, de qualquer forma, pelo que eu estou sabendo hoje, os fóruns nacionais continuam existindo, os intercâmbios continuam existindo, e agora eu acho super importante esse resgate, vamos dizer assim, por parte do Fabiano, justamente dessa história, que é uma história que, na verdade, da Associação Brasileira das TVs Universitárias já faz 10 anos, mas da intenção de fundação já está fazendo 13 anos. Além desse desdobramento mais importante, que foi a criação da Associação Brasileira das TVs Universitárias, 3 anos depois do fórum aqui em Caxias, aqui na UX, eu acho que teve um fator que foi bastante interessante. Mesmo depois do evento, eu entrei em contato com a FAPERGS, que é a nossa agência de fomento aqui no Rio Grande do Sul, e conseguimos um apoio para a publicação do livro. E o que nós publicamos no livro? Exatamente a fala dos nossos painelistas e dos nossos palestrantes. Foi muito interessante, porque o livro teve uma edição limitada de 500 exemplares, e esse livro, como tinha o patrocínio da FAPERGS, ele foi realmente distribuído gratuitamente para as universidades, e especialmente aquelas universidades que tinham televisão. E o livro, por incrível que pareça, foi um sucesso, porque até hoje eu volta e meia recebo dos estudantes de comunicação a solicitação do livro. E claro que o livro está esgotado, mas daí já existindo a Associação Brasileira das TVs Universitárias e o livro estando esgotado, eles tiveram a iniciativa de colocar ele online. E durante muito tempo ele serviu de, vamos dizer assim, de fundamentação teórica para muitos alunos que fizeram seus TCCs baseados em televisões universitárias. E esse livro tem esse, vamos dizer assim, esse caráter de ter justamente a fala dos que participaram no evento, e além disso nós tivemos assim uma brilhante ideia, eu acho, de colocar no final do livro o endereço e o nome de todas as universidades que participaram do evento, que foram, na verdade, 34, um número bastante importante para ser um evento inaugural, era o primeiro Fórum Brasileiro das TVs Universitárias. Falando sobre as TVs universitárias, eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer
e nomear com bastante destaque a presença dos reitores que, de uma certa forma, deram carta branca para que a gente realizasse uma série de coisas dentro das TVs que estavam, vamos dizer assim, nascendo. Então, aqui em Caxias do Sul, nós tínhamos o professor Rui Pauletti, que foi um grande incentivador, desde o momento que a gente levou para ele a ideia de a universidade começar a fazer uma programação na TV a cabo. Ele foi o primeiro a apoiar da maior força. Então, a gente começou fazendo a programação, mesmo que singela, com muito empenho. E, além disso, também foi fundamental o apoio dele no fórum, na programação e na realização do primeiro Fórum Nacional das TVs Universitárias, assim como vamos dizer assim, a ideia visionária de que as universidades precisavam sim ter a sua televisão. Porque, afinal, as universidades são as produtoras do conhecimento. E essas televisões universitárias, com certeza, elas têm a possibilidade de divulgar cultura, educação, conhecimento. E eu acho que tanto o professor Rui Pauletti, como também o professor Antônio Carlos Caruso Ronca, da PUC de São Paulo, eles foram, assim, muito importantes nesse sentido, apoiando a iniciativa dos professores envolvidos nessa questão das TVs universitárias.